política, economia, educação. Os temas da atualidade em discussão no seu rádio. Rádio Opinião. Rádio Opinião. A opinião de quem entende do assunto. De segunda a sexta, às 7h40 da manhã, na Universidade FM. Nesta quarta-feira, dia 11 de outubro, às 6h45 da tarde, o Palácio Cristo Rei recebe o lançamento do livro Sob o Céu de Junho, as manifestações de 2013 à luz do materialismo cultural. Para falar sobre esse tema e essa entrevista, a gente tem agora aqui com o autor, o professor do Departamento de Comunicação Social e também do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Universidade Federal do Maranhão, professor doutor Fábio Palácio. Professor, bom dia, seja bem-vindo aqui ao Rádio Opinião. Bom dia, Adalberto, bom dia, ouvintes da Rádio Universidade, é um prazer estar falando aqui para vocês. Satisfação. Professor, começando falando dessa obra, né, que faz uma análise do que aconteceu em 2013 e a gente observa, né, que cientificamente, analiticamente, às vezes não é muito bom fazer a análise na quentura, na fervura, digamos assim, dos fatos, né? O senhor demorou um pouquinho, assim, um certo tempo para maturar essas ideias. Esse tempo foi bom para, enfim, raciocinar e tentar absorver tudo que aconteceu, porque muita coisa aconteceu no país, né? E tivemos resultados aí, enfim. Qual foi a contribuição desse período de análise, de maturação, para que essa obra fosse feita, concluída e lançada agora em 2023? Adalberto, boa pergunta, obrigado pela pergunta. Apesar de que já se passaram 10 anos, né, eu não comecei a refletir sobre as manifestações de 2013 exatamente agora, né? Já há alguns anos que eu venho estudando e fazendo reflexões sobre aquele acontecimento bastante enigmático. 5 anos atrás eu já havia publicado um artigo, também com esse mesmo título, né, Sob o Céu de Junho, que foi publicado numa revista científica, juventude.br, e do ano passado para cá eu resolvi aprofundar meus estudos. Na metade do ano passado eu tomei a decisão de escrever esse livro que vem agora a público. E de fato, como você fala, um bom tempo já se passou, né? São 10 anos, e mesmo já com toda essa década decorrida, como eu falo na introdução do meu livro, eu acho que ainda hoje os acadêmicos, os analistas, os sociólogos ainda devem um entendimento mais delineado sobre o que de fato se passou naquele período, né? Foi um movimento complexo, amplo, heterogêneo, um movimento cheio de significados, cheio de vertentes, com muitas etapas, né? Você deve se lembrar que a coisa ali começou em junho, mas se estendeu até o final de 2013, e alguns chegam a dizer que, na verdade, foi um ciclo longo de protestos que teria durado até a Copa de 2014, né? Então, um movimento, assim, com muitas etapas, um movimento que ocorreu em vários lugares e que tem diferentes perfis. É muito diferente se você fala de 2013 em São Paulo, no Rio, em Florianópolis ou em Recife, ou em São Luís, que também teve um 2013 muito grande, muito forte aqui, né? As pessoas provavelmente se lembram da época da Ponte do São Francisco inteiramente tomada pelos manifestantes. Então, assim, é um movimento que revela uma complexidade, uma heterogeneidade muito grande que eu procurei equacionar nesse livro, e que teve desdobramentos posteriores. Eu, para raciocinar, né, para arrematar aqui essa pergunta que você fez sobre os 10 anos seguintes, sobre os desdobramentos, a fórmula que eu uso para raciocinar é a seguinte: nem 2013 pode ser reduzido ao que veio depois, né? A gente sabe que depois houve uma ascensão forte da extrema-direita, o impeachment da Dilma, a prisão do Lula, a eleição de Bolsonaro, mas eu acredito que nem 2013 pode ser reduzido ao que veio depois, e nem 2013 pode ser completamente separado do que veio depois, né? A gente precisa encontrar os liames corretos entre as manifestações, entre as chamadas jornadas de junho
e os desdobramentos posteriores. É evidente que é um tema muito complexo para a gente desenvolver num tempo curto, né? Não é à toa que eu escrevi um livro sobre isso e que eu procuro detalhar, né, traçar direito essa relação entre as duas coisas, mas, enfim, a fórmula que eu uso para raciocinar é essa. Nem se reduz ao que veio depois e nem pode ser separado do que veio depois. Maravilha, é o equilíbrio, né, professor? E por falar em equilíbrio, o mundo andou em desequilíbrio, né? E o Brasil acompanhou esses desequilíbrios. Queria que o senhor falasse desse contexto internacional que, de alguma forma, possa ter influenciado naquelas movimentações que começou de uma forma e foi, enfim, tendo aí um efeito meio que mutante, né? Começa com as passagens, né? Com o preço das passagens, depois se transforma em outras coisas, né? E o que o exterior teve de influência no interior? Aqui em nosso país, que é um país grande, como você mesmo já mencionou, né? Cada local ele tem um tipo de perfil. Quais essas influências, né, que tiveram, né, do exterior e do internacional no nacional? Bom, em primeiro lugar, é preciso a gente registrar que 2013 é parte de um ciclo de protestos globais que inclui as revoltas egípcia e tunisiana, o movimento dos indignados na Espanha, o Occupy Wall Street nos Estados Unidos. Todos esses movimentos aconteceram em 2011, né? Esse ciclo de protestos segue até 2013 com o movimento que ocorreu na Turquia, né, em torno ali da ocupação do Parque Gessi, ocorre mais ou menos ao mesmo tempo que 2013, tanto que na época do movimento, que foi um movimento forte nas redes, né, o Junho Brasileiro, muitas hashtags naquele momento falavam exatamente do movimento na Turquia, né. Então foi um ciclo de protestos globais que, curiosamente, vem na esteira da grande crise global de 2008, né? Então, é um movimento que está diretamente relacionado àquilo ali. A gente se lembra que, logo após a crise de 2008, ocorre um processo de resgate dos bancos que estavam em dificuldades, das instituições que estavam em dificuldades, e, para isso, são usados os fundos públicos, né, para resgatar esses bancos. É evidente que esse dinheiro, para o resgate dos bancos, ele precisa ser tirado de outro lugar, e isso gerou corte de verbas para programas sociais, isso gerou desemprego, arroxo salarial, e isso vai desaguar, então, nesse ciclo de protestos globais de 11 a 13. No entanto, esse ciclo, ele não conseguiu oferecer, efetivamente, alternativas de mudança, né? Por uma série de motivos que eu discuto no meu livro, relacionados à dimensão política, subjetiva do movimento. Nenhum desses movimentos efetivamente resultou numa mudança profunda, né, numa transformação autêntica, digna desse nome. E logo depois, então, a partir de 2014, 2015, a direita global, se aproveitando do rescaldo de um movimento que não tinha sido capaz de criar alternativas reais de transformação, e estudando esses movimentos, aprendendo também com esses movimentos, ela passa a se colocar como alternativa de mudança, a meu ver, no meu caso, uma falsa alternativa de mudança, né? Ou seja, à medida que os movimentos sociais realmente populares não conseguiram oferecer essa alternativa, a extrema-direita acaba, né, a partir da observação atenta desses movimentos, de uma apropriação da linguagem deles, ela acaba se colocando no período posterior como uma alternativa de mudança, ainda que, no meu ver, como uma falsa alternativa. Isso aconteceu no Brasil também, né? O que eu procuro explicar no meu livro, como que a direita, ela, no período posterior a 2013, ela procura investir intensamente em novos modelos de associativismo civil, que ela viu exatamente em 2013, que ela observou atentamente, e ela busca decalcar aquilo ali em movimentos como o MBL, o Vem Pra Rua, que tentam copiar as formas surgidas em 2013, mas dando um conteúdo de direita para aquilo ali. Isso permitiu uma ascensão da direita, de certa forma eu diria que a direita usou o movimento de 2013, a partir de muito investimento, de quadros que se debruçaram sobre aquilo ali para estudar aquele processo, ela conseguiu transformar 2013, usar 2013 como alavanca
para a construção da nova hegemonia liberal conservadora que viria depois. Professor, se o senhor me permite, sair um pouco desse foco de 2013 e trazer para o atual, né, para a atualidade. Essa é uma função jornalística e eu tenho que pedir isso aqui da sua análise. E já no bojo desse seu raciocínio, né, desembocando nesse, vindo desse raciocínio, o senhor acredita que na atualidade, nesses dias agora, né, estamos observando aí a questão palestina, também judaica, né, enfim, nesse conflito que está acontecendo agora, existe uma tentativa também agora de trazer essas discussões para o ambiente político local, a exemplo do que o senhor acabou de dizer agora, né, do que foi captado aí naquele período e foi trazido para o país em termos de discussões políticas. O senhor tem essa sensação? Olha, o que eu percebo, assim, Adalberto, é que a gente viu ano passado com a eclosão do conflito na Ucrânia e agora a eclosão de um novo conflito lá no Oriente Médio, que na verdade é uma coisa latente, né, que está o tempo todo vindo à tona. Não é uma guerra que começa agora, essa guerra entre Israel e os árabes, né, no caso os palestinos, e o que a gente percebe é que nós vivemos um mundo assim de uma instabilidade muito grande, né? Nós vivemos um mundo em guerra, né? São uma série de conflitos, de entrechoques entre povos e nações, que estão eclodindo o tempo todo em vários locais do mundo, e o que a gente precisa se perguntar é quais são as causas dessa instabilidade permanente que o mundo vive. E eu localizo essas causas no mundo de desequilíbrio, nos profundos desequilíbrios sociais, econômicos e de poder que o mundo experimenta hoje em dia. Nós vivemos num sistema capitalista que passa por uma crise muito grande, que não consegue incluir as pessoas na renda, no emprego, né? E isso gera, naturalmente, uma série de disputas que também assumem esse caráter geopolítico, né? Disputas por terras, disputas por mercados, né? Que muitas vezes assume esse caráter geopolítico. Então, é mais uma das guerras que a gente vê eclodir agora. Na verdade, o mundo não tem só a guerra da Ucrânia e a guerra de Israel contra os palestinos. O mundo está coalhado de guerras, existe conflito no Iêmen, existe uma série de outros conflitos que estão acontecendo hoje no mundo, e eu acredito que isso pode ser debitado ao fato de que a gente vive um mundo de profundos desequilíbrios, e a gente não vai alcançar uma paz plena e duradoura, enquanto a gente não olhar para a questão das desigualdades dentro das nações e entre os povos e as nações. Então, no mundo de profundas desigualdades, é muito difícil que a gente alcance a paz. É preciso que a gente relacione essas coisas para a gente ter um quadro mais amplo do que acontece hoje no mundo. Maravilha. Professor, para a gente finalizar, vamos de lançamento do livro, né? Justamente que acontece hoje às 6h30 lá no Palácio Cristo Rei, na Rua Rio Branco, centro, né? Palácio, imponente prédio da Universidade Federal do Maranhão, com participação aí do professor John Kennedy Ferreira, professor da Universidade Federal do Maranhão, a gente já entrevistou aqui várias vezes, e também a Manuela Mirella, que é presidente da UNE, né? Como vai ser esse momento desse lançamento, né? Essa parte mais lúdica, digamos assim, do lançamento, que é o lançamento do livro. Primeiro dizer, Adalberto, que é uma enorme satisfação, um orgulho para mim estar lançando esse livro na Universidade Federal do Maranhão e num espaço importante da universidade, que é o Palácio Cristo Rei, né? Como você falou, o imponente casarão, né, lá do Palácio Cristo Rei. Porque, Adalberto, esse livro é um dos principais lançamentos nacionais sobre as manifestações de junho de 2013. Algumas obras importantes foram lançadas. Destaco, por exemplo, o livro do professor Roberto Andrés, da UFMG, chamado A Razão dos Centavos, uma coletânea também da Boitempo, né, que foi lançada, entre outras obras que surgiram nesse período, e o meu livro também aí surge entre essas obras, no caso é uma produção da editora Autonomia Literária de São Paulo, uma editora que vem se destacando, né, com lançamentos importantes, e é uma parceria também dessa editora com a Fundação Maurício Grabois.
Então, é muito importante para mim que esse lançamento aconteça de um modo muito especial aqui em São Luís, porque, afinal de contas, eu sou daqui, né, sou professor aqui da casa, da Universidade Federal do Maranhão. Então, assim, já houve um lançamento em São Paulo, lá na USP, né, na Universidade de São Paulo. Esse é o segundo lançamento do livro, mas, para mim, de coração, é o lançamento mais importante, exatamente porque eu sou daqui, de São Luís, e a gente preparou com muito carinho esse lançamento hoje. Ele vai ser antecedido de um debate sobre cultura, que é o encontro Nossa Cidade em Defesa da Cultura, vai começar já às 5h30 da tarde, lá no Cristo Rei. Parte das atividades do lançamento, e o lançamento vai ser o coroamento desse debate mais amplo, que vai reunir uma série de artistas que vão debater as políticas públicas de cultura em São Luís, e aí ali por volta entre 6h30 e 7h, a gente inicia efetivamente o lançamento do livro, né, que deve contar com a Manuela Mirella, presidente da UNE, e com o professor da casa também, o John Kennedy, né, do Departamento de Sociologia e Antropologia. Depois vai haver a sessão de autógrafos, né, depois dessa mesa que a gente vai fazer, que não vai ser, vão ser intervenções curtas, né, a gente quer fazer um negócio bem dinâmico, e logo depois vai haver ali um cafezinho para o pessoal, enquanto eu faço os autógrafos do livro, e também um aluno aqui da UFMA, o Juan Terra, vai tocar lá um violão para a gente logo após o lançamento. Então, convido todo mundo. Hoje é véspera de feriado, né? É também uma possibilidade do pessoal começar esse sextou antecipado lá no Cristo Rei, e depois que tudo terminar, a gente vai convidar o pessoal também para uma confraternização no Solar da Terra, Maria Firmina, que fica na mesma rua do Cristo Rei, uma quadra acima, então o pessoal vai andando mesmo, e terminada a sessão de autógrafos, a gente vai fazer uma confraternização e comer e beber alguma coisa lá no Solar da Terra, Maria Firmina, tá certo? Então essa é a programação para hoje, convido todo mundo para se fazer presente lá. Maravilha, professor. E a gente deseja aí boa sorte, enfim, que esse lançamento seja aí um marco, né, para esse livro que fala de um marco na política, no nosso comportamento também, né, social, acima de tudo. O livro Sob o Céu de Junho, as manifestações de 2013 à luz do materialismo cultural, do professor Fábio Palácio, daqui da Universidade Federal do Maranhão. Hoje, portanto, dia 11 de outubro, às 6h30 da tarde, lá no Palácio Cristo Rei. Professor, muito obrigado pelas informações, e a gente espera também ler esse livro, né? A gente quer esse livro também. Com certeza, por favor. Maravilha. Vou reservar um exemplar para você. Muito obrigado, viu, Adalberto? Muito obrigado aos ouvintes, e a gente está à disposição. Maravilha, muito obrigado, boa sorte. Fábio Palácio, professor, que a gente acabou de conversar aqui sobre o lançamento do livro Sob o Céu de Junho, as manifestações de 2013 à luz do materialismo cultural. Bom, Mayra, e assim a gente termina o Jornal Rádio Universidade, falando que amanhã a gente volta com mais informações. Vocês ficam com Mayra Nogueira agora, com o Sessão da... Aliás, amanhã é feriado, amanhã é feriado de Nossa Senhora. A gente volta na sexta-feira com Roteiro Cultural, Paulo Pellegrini falando de esporte, mas agora, amanhã e também na sexta-feira, tem Sessão das 8 com Mayra Nogueira, o melhor do pop nacional e internacional. Mandando alô aqui, ainda dá tempo, o Henrique Mota, Selma Neves, também aqui no Instagram com a gente, Maquinaria Musical, Santo de Casa, Eula Paula Belfort, Sânia Aquino, o Renato Wenche, muito obrigado, Cláudio Moraes, todos vocês que participaram. A gente volta amanhã com mais, aliás, na sexta-feira com mais informações. Até lá, tchau. ZYC 626, Rádio Universidade FM, 106,9 MHz, Cidade Universitária Dom Delgado, uma emissora da Universidade Federal do Maranhão e Fundação Souza Andrade. Acompanhe-nos em www.universidadefm.ufma.br e no aplicativo da 106.